Hoje estou aqui para contar minha história, né? Gente, essa foi dia 10 de outubro desse ano. Desse ano não, minto. Que nem chegou desse ano, nem chegou outubro desse ano. Do ano de 2025. E eu peguei o papel do CRAS. Tudo direitinho. Da sequência social. E fui no INSS. Pedi o meu bebê seloso, já que minha aposentadoria por idade não seria possível sair agora, né? Eu tinha que pagar mais um pouquinho, ou correr atrás de alguma coisa que eu tenho que correr, mas na minha terra. E R$600 não dá para ninguém viver. Para uma pessoa viver com R$600, passa a ter necessidade. Ainda mais comprando remédio. E do jeito que as coisas estão caras, R$600, foi quase 4 anos atrás. Perdeu bastante o poder de compra, que as coisas subiu bastante, né? Aí eu entendi, fiquei sabendo que eu entendi que eu tinha o direito de trocar o meu benefício de R$600 por bebê seloso, já que eu tinha problema de saúde. E eu tenho diabetes, eu caí 2 metros de altura, quebrei o ombro em 2 lugares e adquiri vários problemas a respeito do tombo que eu levei, bati as pernas e não aguentei trabalhar mais. Aí o que aconteceu? Eu tenho depressão, tenho síndrome do pânico, eu tenho arritmia cardíaca, pressão alta e tem problema na mão que eu tenho que operar. Minha mão, se eu não operar com tempo, o médico me deu a carta para me operar. E se eu não operar, estou na lista de espera. Se eu não operar, com o tempo meus dedos ficam engrunhados. E nasceu 2 caroços nas minhas costas também, que eu peguei o papel para me operar, tirar os 2 caroços. Apesar, graças a Deus, diz que não é maligno, mas eu posso operar e eu vou operar. Aí foi dia 10 de outubro, que nem contando, eu dei entrada no bebê seloso. Aí passou. E quando eu dei a entrada no bebê seloso, a moça que atendeu eu, do INSS, falou para mim, o prazo era de 30 dias até 45 dias. Se passasse desse prazo, eu ia receber todos atrasados. Aí eu procurei a advogada, né? Fui lá, estava demorando, aí ela pediu para mim voltar lá no INSS, que eles tinham trocado a minha senha. Entendeu? Aí eu fui lá e marquei a perícia. Aí demorou uns tempo, eu fui na perícia. E o período, ele disse para mim que por que eu não pegava de idoso, porque era mais rápido. Eu já tinha esperado quase 5 meses. Foi em fevereiro que eu fiz a perícia.
E sabendo que eu tinha direitos atrasados por demorar, claro que eu não sou besta, né? Eu preferi pegar o que eu já tinha dado entrada, que era por doença. Mas em nenhum momento eu falei que eu era deficiente. Apesar que eu não podia trabalhar, se tornava deficiente, né? Porque eu tinha sacrifício para vestir uma roupa, eu não podia limpar minha casa, para limpar minha casa, eu limpava um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, passava uma vassourinha, descansava, por causa da arritmia cardíaca, que dava bateção no meu coração. E a mesma coisa era eu trocar de roupa, eu tinha que vestir uma manga, para depois vestir outra. Depende da coisa, eu não podia fazer. Então, eu não faltava em mim nenhum braço, nenhuma perna, mas eu tinha o mesmo problema que um deficiente tem. Às vezes um deficiente, ele não tem um dedo, ele às vezes não tem uma mão, ele às vezes não tem um pé, mas ele tem uma saúde perfeita. E às vezes a pessoa é doente e tem a saúde abalada. Que nem a minha pressão, ela chega, tem dia que ela chega a chegar a 20/11. Várias vezes eu fui parar na UPA com a pressão 20/11, 20/10, 18/10. Aí demorou, foi dia 20 agora, eles mandaram o resultado para mim, que eu não tinha sido aprovada, que a minha renda não batia. Agora pensa bem, se eu moro sozinho, se eu sou assistida pelo CRAS, e se eu tenho os laudos médicos, que eu não posso trabalhar, se eu tomo remédio controlado, quem são eles para dizer que eu não preciso? Quem sabe o que acontece com o meu corpo é eu. Não é período lá do médico que nem olha os exames da gente direito, nem olha. E a insistência dele para querer que eu trocasse o meu BBC, que já estava em andamento, e fazia isso de idade, porque eu tinha acabado de completar 65 anos. Eu estou indignado. Gente de Deus, vocês nem imaginam o que eu passei essa semana. Comi o pão que o diabo amassou. Chorei, entrei em depressão. Eu fiquei 3 dias de cama. Revoltada porque você está doente. Você ora, pede a Deus para que aumente seus dias de vida. Apesar de eu ser uma pessoa forte, que eu não deixo me abalar. Quando eu caio, mas eu oro, eu peço a Deus, eu levanto, porque eu tenho esperança em Deus. E tenho muita fé em Deus. E foi isso que aconteceu. Aí, eu chorava tanto que um advogado que eu conheci pelas redes sociais, que eu coloquei um pouco o meu caso para ela ligou para mim, porque ela não aguentava meu sofrimento. Me deu apoio, pelo menos naquela hora que eu estava caída.
Aí, é isso aí. Eu não sei o que eu faço mais. Eu não sei. Falei com Deus. Porque não é fácil. Eles arrumam sempre uma desculpa. Eu passei 1 hora esperando ser atendida pelo 135 do INSS. Depois que eu esperei 1 hora, ele desligou na minha cara. Não tô mentindo não, eu tenho aqui os coisas tudo marcado. E no outro dia eu tentei de novo, aí consegui um pouco mais rápido, mas o telefone ficava engasgando, eu não entendia nada porque o telefone ficava engasgando. E eu fui reclamar que o telefone estava engasgando e estava fazendo um chiato estranho, e remedei o chiato que estava fazendo, e a moça desligou o telefone, desligou o telefone na minha cara e não finalizou o meu pedido pelo BPC Lose por tempo de idade. Porque aí eu desisti e falei, vou resolver, pedir por tempo de idade mesmo. Depois eu vejo o restante, como é que fica. Aí ele desligou na minha cara, porque ele falava, a voz saiu, o telefone dele estava ruim, saía todo cortando, eu não entendia nada, saía tudo gaguejado, cortando pela metade tudo. E eu perguntava de novo, ele não repetia, e quando repetia saía de novo engasgando. Então, foi assim. E quando eu resolvi fazer o barulho que estava fazendo no telefone dele, ele desligou na minha cara, simplesmente isso, antes de completar o atendimento. Eu não sei, gente, o que a gente faz com esse INSS. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Eu estou aqui fazendo esse vídeo e se tiver alguém que possa me ajudar, por favor, me ajude. Me ajude, porque eu já não aguento mais sofrer na mão dessas pessoas do INSS. Eu entrei com um pedido de doença algum tempo atrás. Eles me pagaram 1 ano e não me deram mais nada. Eu continuei doente, sem trabalhar, porque eu não trabalho desde quando eu sofri um acidente. Desde 2018 para 2019 eu não trabalho. E eles me deu em 2025, eles me deram 12 mil reais e foi só. Diz que era 1 ano de trabalho, era 1 ano que eles estavam me pagando, só que eu não consigo trabalhar. Eles não podiam ter dispensado eu sem eu poder trabalhar. Foi isso que eles fez comigo. E sem contar as malvadezas que esse INSS fez comigo. Como um pobre tem que sofrer na mão desse carrasco? Eles maltratam a gente, eles pisam na gente. Eu tinha uma perícia marcada dia 30 com a assistente social do INSS. E ela desmarcou essa perícia, pelo menos para explicar para mim por que eu fui negada. Não teve a bondade, nem a humildade de deixar marcada a perícia para mim ir e ela explicar para mim pessoalmente por que
que fez isso comigo.